Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Módulo FM. Nós temos o costume de trazer alguns assuntos pertinentes aqui, até para saúde e orientação da população. E nesse fim do período de chuva, acontece de aumentar os campos secos também e aumenta o número de queimadas. A gente trouxe aqui os representantes da terceira companhia de bombeiros, que é a soldado Esther e o soldado Marco Túlio, para falar um pouco e passar orientações à população. Marco Túlio, como a terceira companhia de bombeiros se organiza para enfrentar esse período de queimadas? Júlio, cumprimentar aí todos os ouvintes. A nossa preparação ela se iniciou desde abril. A gente estava com a campanha que se chama Alerta Verde, onde a terceira companhia faz fiscalização de lotes vagos, né, e repassa as informações que foram obtidas para a prefeitura, onde a prefeitura aí notifica os proprietários dos lotes para poder fazer a limpeza dos mesmos e assim a gente evitar, né, que as queimadas ou aconteçam ou até mesmo se espalhem para edificações vizinhas. Além disso, né, a manutenção dos nossos equipamentos, todo em dia, a gente reforça isso para se preparar realmente para essa chegada desse período que a gente vai encontrar agora pela frente. E quais que são os principais pontos de risco aqui na nossa região? A gente sabe que tem os lotes que não são, que não tem casa ainda, né? Que acaba que o pessoal, os próprios donos mesmo dão uma desleixada e acaba que nessa época de chuva o mato cresce, nessa época de seca o pessoal, para facilitar, vai lá e simplesmente coloca fogo. Quais que são os principais pontos de risco? Além desse, existem outros? Principalmente, né, os lotes vagos, né, que são um foco que gera bastante ocorrências, mas além disso também, nas rodovias, né, as encostas e as próprias fazendas também tem esse risco maior nesse período, né? Soldado Esther, seja bem-vindo aos estúdios da Módulo. Assim, quais são os principais desafios enfrentados pelas equipes durante esses incêndios? Então, esses incêndios, né, em vegetação, em lote vago, eles trazem muitos riscos, né, para a saúde, né, da população em geral e também para nós ali que estamos na linha de frente do combate, né? Então, nessa época do ano, né, o combate a esses incêndios é muito desgastante, então pode trazer ali, desidratação, muita aspiração de fumaça, né? Então, isso traz, assim, alguns riscos, né, para a saúde do bombeiro. É uma preocupação também do Corpo de Bombeiro de orientar a população para que evitar esse tipo de trabalho, para que vocês não precisem ir, né, se locomover até esses locais para lidar com as queimadas? Tem algum trabalho que o Corpo de Bombeiro faz para esse tipo de orientação? Sim, a Operação Alerta Verde, né, que foi citada pelo soldado Marco Túlio, ela é uma campanha de cunho preventivo, né, e também para mobilizar ali a população quanto a essa incidência de queimadas, né, que além de trazer risco para a população também, ela destrói habitats de animais, então muitas vezes alguns animais ali silvestres podem acabar também invadindo a casa, né, das pessoas, porque o habitat deles está sendo destruído, né, então o bombeiro ele está divulgando, principalmente também no Instagram, né, um meio ali de divulgação, né, que atinge grande parte da população, e a gente sempre orienta, né, a não colocar fogo, né, em lotes vagos para limpeza, tentar procurar ali outros métodos manuais, né, orientar também em áreas rurais, né, para tentar manter acero ao redor das propriedades, para evitar a propagação, né, dos focos de incêndio. Fora isso, tomar cuidado com fagulhas, né, tipo cigarro, coisas e chamas, né, que a pessoa joga ali, acha que não vai ter algum problema e pode espalhar o fogo. Então, tem essas questões aí de prevenção. Essas são causas que não são intencionais, né? Essas fagulhas, existe mais alguma outra causa que a população tem que se atentar para que essas queimadas não aconteçam? Esse exemplo, né, da bituca é não intencional, mas a maioria dos fogos são incêndios provocados, né? Então, a maior questão ali é orientar a não colocar fogo, não limpar terreno, não pôr fogo no lixo, né, em áreas ali que tem vegetação. Uma forma deles tentarem também facilitar a limpeza do lote, né, e não ter tanto gasto. Soldado Marco Túlio, o que as pessoas devem fazer ao avistar um foco de incêndio? A primeira coisa que a gente orienta toda a população, né, tanto essa questão do incêndio florestal, ou seja, um incêndio residencial,
é que a pessoa não tente se aproximar, né? Tentando salvar ali algum bem material ou algum animal de estimação. Então a gente orienta para que, primeiramente, ela faça o contato com o Corpo de Bombeiros e aí sim, a gente orientando a pessoa, tendo noção do que está acontecendo, talvez possa ser que a pessoa possa atuar. Muito dificilmente isso vai acontecer. Então, faça o contato, né? A nossa equipe vai se deslocar até o local e vai fazer ali o combate a incêndio. Essa é a orientação que nós temos a passar. Para aquelas pessoas também que avistaram e querem fazer a denúncia, às vezes conhece ali a pessoa que teve, né, que fez a colocação de fogo naquele local e quer realizar uma denúncia também. Existe algum canal que eles podem fazer essas denúncias? Júlio, muito bem colocado. A gente orienta a população que essa prática, né, de limpeza de lotes, de terrenos, utilizando fogo, ela é uma prática ilegal, né, e pode aí ter sanções, tanto civil quanto penal, né, quanto judicial. E o canal, né, que a gente tem orientado o pessoal para estar fazendo contato, no caso de uma denúncia, é o Disque Denúncia Unificado, o DDU, que a gente chama, que é o canal 181. Através do 181, né, você pode fazer esse tipo de denúncia e através do DDU vai ser, né, encaminhado ao órgão competente para estar fazendo uma investigação, para estar, né, procurando aí qual seria a medida necessária. Inclusive, foi decretado pelo prefeito Gustavo agora situação de emergência na cidade por conta de doenças respiratórias agudas graves. Quais são as principais consequências que essas queimadas produzem, tanto para a saúde da população, quanto também para o meio ambiente? Quais são essas principais consequências? Além do risco, né, propriamente dito, da pessoa sofrer queimaduras, né, pode vir até a óbito, né, no caso pode atingir também outras edificações e, como você citou aí, as doenças respiratórias, elas também, né, serão prejudicadas, principalmente os idosos e as crianças que possuem essas doenças respiratórias. Ao aspirar a fumaça ali, ela pode agravar seu quadro e pode vir a ter problemas futuros ou até mesmo naquele momento maiores. Soldado Esté, mudando um pouquinho de assunto, para aquelas pessoas que têm interesse em fazer parte do Corpo de Bombeiros, como que funciona esse processo? Então, para entrar no Corpo de Bombeiros, né, a pessoa interessada, ela passa por várias etapas, né? Então, é muito importante, né, acompanhar pelos canais oficiais aí quando tem a divulgação do edital, né, que vai ali, né, divulgar as datas dos próximos concursos. E é importante ler o edital ali com muito cuidado, né, porque a pessoa vai precisar de fazer uma prova, né, escrita. Depois da prova escrita, né, tem outras etapas, né, como teste de aptidão física. Então, é muito importante, além de estudar para a prova, tá treinando também fisicamente, né. Depois ela passa por uma avaliação médica, psicológica. E aí, se no final ela estiver apta, né, e dentro das vagas ela entra na corporação. Então, tem ali alguns critérios também, né, como idade, né, então, idade, altura, escolaridade. Então, assim, é muito importante a pessoa realmente acompanhar ali, ler o edital com atenção, para ver ali, né, se no cargo que ela escolheu, ela tá apta, né. E é um processo difícil? É um processo difícil, né, tem que ter muita dedicação. Certo. Muito obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM. Algo mais que você deseja acrescentar? Não, eu gostaria de agradecer mesmo, né? Lembrar todo mundo que a prevenção, ela é a melhor forma, né, de proteger vidas, meio ambiente, patrimônio, né? Então, pedir aí a colaboração da população, né, para nesse período aí seguir as dicas, né, do Corpo de Bombeiros e contem sempre com a gente. Muito obrigado. Algo mais que você deseja acrescentar, Marco Túlio? Júlio, agradecer o espaço aqui, todos os ouvintes, né? A orientação que a Soldado Esther acabou de passar, ela é importante, contar com a população. Todo mundo pode ser um pouquinho de bombeiro e colaborar, né, com a vida, o melhor para todos, né? Viver em sociedade é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM. Fica a dica da Módulo, a gente tem o costume de trazer aqui essas informações até para cuidado com a população mesmo. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Tenham todos uma ótima tarde e até mais.